tarde. Boa tarde. Ora bem. Vamos concluir hoje, tal como eu dizia, o nosso ciclo de conferências relacionado com o 25 de Abril, a Revolução. Vocês também estão a estudar nesta ocasião, ou que irão estudar brevemente, no caso do 6º ano, sobre o que foi a Revolução de 25 de Abril. Mas, como é óbvio, um acontecimento tem de ser preparado antecipadamente. Mas antes disso tem de haver algo que condicione esse acontecimento. Foi a Guerra Colonial. Temos entre nós, e com um bom contributo e muito nos honra a presença, do Tenente-Coronel Pedro Marques de Sousa, um conterrâneo quase nosso, que mora aqui em Brejo de Azeitão, aliás, em Vila Fresca de Azeitão. E uma salva de palmas para já, pela forma como colaborativamente a vir até nós e ao mesmo tempo ser também alguém que tem especialidade, pelo menos dentro deste acompanhamento militar, uma vez que é um tenente-coronel, está aqui hoje presente, não é? Que é um oficialidade já superior, para vos dar esta lição de história, pela qual também todos nós vamos aprender alguma coisa. Já agora, só dando dois tópicos, não é? Em relação ao nosso convidado de hoje, é o oficial superior do Exército, tenente-coronel de Artilharia, que é licenciado em Ciências Militares pela Academia Militar e mestre, eu não sei se já fez o doutoramento, não é? Já fez o doutoramento, portanto já tenho de atualizar a minha nota em relação, portanto, aos seus estudos académicos. Esteve colocado na Escola Prática de Artilharia de Vendas Novas, já no Alentejo, professor comandante da Companhia e da Academia Militar e esteve também em Timor-Leste, não é? Lembra-se? Quando foi na altura do ano 2000, 2001, a necessidade do Exército Português e não só, a nível da ONU, estar em Timor para acompanhar aquele processo que iria conduzir à independência e tudo aquilo que refletia também a ocupação anterior da Indonésia. Portanto, é alguém que neste momento também já visitou muitos outros locais e que para nós também é importante. Já agora, só o detalhe de foice, também passam hoje 70 anos que terminou a Segunda Guerra Mundial. Falámos já convosco várias vezes sobre este acontecimento. Portanto, é uma data histórica, é evocativo daquilo que é a história. A história é memória, é passado, é o estudo do passado. Mas é, acima de tudo, memória. E todos nós gostamos, pelo menos, de homenagear a memória dos nossos antepassados e, acima de tudo, aqueles que fizeram a história. Está hoje nos vossos livros, vocês estudam. E temos também aqui a ocasião de aprender algo mais com quem também é especialista e estudioso. Passo agora a palavra, Tenente-Coronel Pedro Marques de Sousa, vamos então escutar a sua intervenção. Caros professores, caros alunos, senhores professores e outros colaboradores, tenho muito gosto, porque eu sou também professor, não é? A pessoas um bocadinho mais velhas que vocês, mas também tenho filhos, uma mais velha que vocês e outro um bocadinho mais novo, de idade de alguns. E portanto, de alguma forma, apesar de ser muito mais velho que vocês, não é? Nós temos sempre esta dificuldade em adaptar-nos, digamos, à vossa linguagem, à transmissão de ideias que possam ser do vosso interesse, mas eu exatamente pegava nestas palavras do seu professor de introdução, que referem exatamente a importância da história. Sobretudo também como instrumento, como possibilidade de prepararmos o futuro. E é por isso é que as escolas, todas as escolas do ensino genérico, como nesta fase que vocês estão, no ensino superior e no ensino militar em particular, já vou explicar porquê, damos alguma importância à história. Hoje, precisamente, estamos a comemorar uma data que a vocês já não diz muito, a mim também não era nascido, não vivi isso, mas que foi exatamente o final da Segunda Guerra Mundial. O que a história, como este assunto que hoje vamos aqui ver, trata, é muitas vezes de momentos difíceis. Muito difíceis. Não só para militares, para a sociedade toda. Para crianças, para jovens também. Felizmente a vossa geração, e a minha, em boa verdade, também, e a do professor Pedro, também, a minha, não tivemos uma experiência difícil. Não vivemos em Portugal, nos últimos anos, momentos de grande dificuldade em que a sociedade civil está desorganizada, está o caos, não é? Não tivemos isso, muito menos um ataque de um país estrangeiro, ou, no caso particular português, felizmente as intervenções dos nossos militares têm sido no exterior, têm sido em países estrangeiros. Propriamente aqui na nossa casa, entre aspas, não temos tido problemas. Ótimo!
Mas nem sempre é assim. É verdade. Nem sempre é assim. E por isso é que estes assuntos, que a vocês normalmente vos parecem, para a maioria, uma coisa muito atrás, já foi há tanto tempo, lá vêm eles com estas histórias e tal. Bom, é importante conhecermos, não só porque tivemos certamente os vossos avós, homens, as senhoras não iam ainda à tropa, não é? Agora é que já vão, mas os vossos avós ou bisavós ainda têm, foram de certeza mobilizados, empenhados, envolvidos nesta guerra que vamos hoje falar. A chamada guerra colonial, também chamada guerra da África ou guerra do ultramar. São três designações normalmente utilizadas. Que guerra foi esta que acabou com o 25 de Abril? E vamos exatamente fazer a ligação. Que relação é que há entre esta guerra, ou por outro lado, que motivo levou os militares, na sequência desta guerra, ou pela experiência que estavam a ter nesta guerra, a resolver acabar com ela, e mais do que isso, acabar com o regime político que determinava, que era causador, enfim, desta guerra. Porque é exatamente disso que vamos aqui falar. De que forma é que, depois do 25 de Abril, esta revolução é a última na nossa história. A nossa história tem muitas, não é? A última, foi há 40 anos, 41, exatamente, foi feita por militares. Já pensaram por que razão é que os militares, normalmente os militares e polícias, estão de acordo com a ordem, estão ao lado do regime político, estão ao lado do Estado, não é? São instrumentos do Estado. Já pensaram, curiosamente, porque é que foram os militares a ir contra o regime político daquela altura? Sabem porquê? Têm ideia? Já deram isso? Por que razão? Quem é que era? Porque será que foram os próprios militares, neste caso, que resolveram uma ideia? Há várias. Quem é que quer arriscar uma? Porque é que foram os militares que resolveram acabar com o regime político, que era o Estado Novo, não é? O regime que tinha sido criado pelo Dr. Oliveira Salazar, ele já tinha morrido entretanto, e o líder político naquela altura, o chefe do governo, diríamos hoje o primeiro-ministro, era um senhor chamado Marcelo Caetano. Mas, digamos, o regime político era o Estado Novo. Era um regime que já vinha dos anos 30, estão a ver? 1932 e acabou em 74. Acabou com o 25 de Abril. Este período que vocês deram, que é um período de ditadura. Começou com uma ditadura militar, depois evoluiu para uma ditadura com um líder civil, um regime civil, mas realmente era um regime ditatorial, não era democracia como há hoje. Não havia eleições livres, não havia liberdade de opinião, os órgãos de comunicação não escreviam e a televisão não dava aquilo que queria. Era tudo controlado, não é? Mas, então quem é que quer partilhar connosco por que razão é que acham que foram os militares que fizeram esta revolução? Porque não é lógico que assim seja, não é? Os militares, como disse, normalmente são instrumento do Estado, estão ao lado do Estado, os militares, os polícias. Então quem é que quer arriscar uma ideia? Pensem lá um bocado. Por que razão? 13 anos a combater. Não há fim à vista com aquele combate. É geração atrás geração. O que é que acha que vai acontecer no espírito do soldado, do combatente e das pessoas que estão à frente daquela guerra? Criar uma nova geração com liberdade de expressão e direitos. Sim. Muito bem. Essa ideia revela, tu conheces a história, e que os militares teriam uma preocupação de mudança propriamente da política. Já lá vamos se era assim tão importante essa ideia, ou se há outras, dirias, mais diretas, não é? Antes dessa, eu diria, antes dessa, que é muito importante, mas é mais abrangente, se há outras a um nível inferior, digamos, de forma mais direta, que tem a ver exatamente com a guerra, não é? Que tem a ver com a sua experiência da guerra. E curiosamente, eu agora vou partilhar convosco, nós na História Militar, lá com os meus alunos, costumo dar a seguinte ideia. Curiosamente, em Portugal, as diversas revoluções que nós tivemos, feitas por militares, foram várias ao longo da história, aconteceram sempre após períodos de guerra. As várias revoluções que tivemos na nossa história em Portugal, grande parte delas, muitas feitas por militares, aconteceram sempre após períodos de guerra. Já é uma pista ou não?
devido às várias mortes e aos mortos que os militares tinham da guerra, iam pôr fim a esse... Muito bem. É uma ideia que já vai ao encontro da questão da guerra. A experiência da guerra, quer dizer, o facto dos militares ficarem desgastados com a guerra, e não é a guerra pela guerra. Vamos ver neste caso, é em determinada altura, não é logo no início, por razões óbvias. Não é logo no início, mas em determinada altura, a consciência por parte das elites militares. O que são as elites militares? São os chefes. Foi a eles que coube, os oficiais, digamos, a consciência de refletir sobre se é uma guerra justa ou não. Essa é uma ideia assim, tem alguma lógica, mas já vamos traduzir de outra maneira. Não é assim tão simples, não é? Porque ele refere-se ao serviço militar obrigatório. Ele está a falar numa dimensão, numa realidade que é esta guerra, nesta altura, era feita com um exército que, além dos oficiais e sargentos, que eram profissionais, digamos, tinha outros, também oficiais e sargentos, e a base, os soldados, não é? Do serviço militar obrigatório, que era exatamente uma coisa que nós tínhamos antigamente, em que todos os rapazes, com 20 anos de idade, 19 ou 20, iam cumprir o serviço militar obrigatório. É muito importante esta ideia que ele deu, por outras palavras, que eu agora estou a traduzir. Ora, o exército, a base de todo o nosso exército, este exército que vai fazer a guerra em África, era um exército do serviço militar obrigatório. É muito diferente, curiosamente, do exército que temos hoje, que tem todos os militares semi-profissionais. São profissionais. Percebem? E isto também foi importante. Está bem? Mas vejamos que não há só uma razão, como vocês conhecem dos estudos, das diferentes áreas que estudam aqui na escola, não há só uma causa, não há só apenas um fator isolado. Há um fator, uma causa mais importante, normalmente, que a gente escolhe 2 ou 3, mas há a conjugação, não é assim? A combinação, normalmente, de vários fatores, de várias causas, que, exatamente combinadas, resultam numa consequência. E, exatamente, a consequência foi o fim da guerra. Vamos ver este tema, então, que diz a guerra colonial como fator mobilizador da Revolução. É preciso irmos, então, um bocadinho mais atrás. Antes de começar esta guerra da África que Portugal se envolveu, Portugal teve esta guerra porquê? Porque, em determinada altura, seguindo uma tendência que se vinha verificando noutras regiões do mundo, também as nossas colónias, chamava-se assim, Angola, a Guiné e Moçambique, hoje são países independentes, como o nosso, mas eram colónias portuguesas. Chamávamos, naquela altura, formalmente, províncias ultramarinas. O governo, aliás, quis, em determinada altura, dizer que aquilo era uma província como o Minho ou o nosso Alentejo. Era uma tentativa que o governo tinha para justificar, quer internamente, quer em termos internacionais, que Angola, ou Moçambique, ou a Guiné, eram territórios portugueses, tal e qual como aqui a nossa província do Alentejo, com a nossa província do Ribatejo ou do Minho, ou outra qualquer. Bom, mas na verdade, temos que ver isto em termos internacionais. O que é que se verificava já há alguns anos antes de começar este problema da guerra para nós? Foi uma tendência que começou primeiro na Ásia, Indochina, na Malásia, em que a França, por exemplo, e a Inglaterra tinham colónias naquelas regiões, e começaram a surgir movimentos independentistas. Começaram a surgir naquelas terras as pessoas de lá com vontade de serem independentes, quererem criar países independentes, deixarem de pertencer, portanto, aos impérios, como se chamava, aos antigos impérios coloniais. Como o nosso, que era dos mais antigos, e nesta altura ainda tinha Angola, Moçambique, Guiné. E mais, eu não estou a referir os outros, porque nos outros não tivemos guerra. Mas São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Timor, nesta altura não tínhamos guerra aí. Só tínhamos nestes 3 sítios que estão ali assinalados. O que se passou foi que, em determinada altura,
nestes países há movimentos que querem cortar relações com Portugal. Querem, digamos, ser países independentes. Refletindo, aliás, como disse, uma tendência que vinha acontecendo há muitos anos com outros impérios. Está bem? É um fenómeno que começou primeiro na Ásia e depois a última fase foi em África, precisamente. Na Ásia começou logo nos anos 40 e 50 e em África foi basicamente na década de 60. Por isso é que a nossa guerra começou em 1961 em Angola, depois a Guiné em 1963 e depois Moçambique em 1964. Até aqui alguma questão? Estão a perceber? Como é que surgiu a guerra? Ora bem, quando estes países quiseram ser independentes, como é que acham que o chefe aqui do governo aceitou? Ainda era aqui o Dr. Oliveira Salazar. Em 1961, quando começou este problema, ainda era ele o líder, o chefe do governo. Acham que ele via isso com bons olhos? Ele queria dar a independência? Não. Quis manter, a todo o custo, aqueles territórios. E aí é que está o problema. Quis manter a todo o custo. Podia ter negociado. Podia ter tentado resolver, como nós costumamos dizer, pela via diplomática. Podia resolver a questão negociando uma transição, uma mudança gradual, por exemplo. Mas não, insistiu, digamos, diria agora, teimosamente, foi teimoso, numa solução, sublinho, apenas militar. Sem ser política. Estão a perceber? E esta questão, apenas militar, resolver o problema apenas com a solução militar, utilizando tropa, em vez da solução política, tem muito a ver com uma coisa que falamos agora aqui no início da aula. A Segunda Guerra Mundial. Portugal não participou na Segunda Guerra Mundial. Esteve neutral. Não se quis empenhar nem do lado da Alemanha, nem do lado dos aliados. E essa neutralidade, essa posição para Portugal, durante a Segunda Guerra Mundial, custou-lhe caro. Pagou uma fatura que é agora que vai pagar, nesta fase da história. Porquê? Porque, em boa verdade, o Salazar tinha uma simpatia especial pelo regime alemão, por Hitler. E até algumas elites militares portuguesas tinham uma simpatia especial pela Alemanha. Durante a Segunda Guerra Mundial, quer Portugal, quer a Espanha, que tinha um regime político do Franco parecido, que era também um regime fascista, não tomaram partido nem do lado da Alemanha, nem do lado dos aliados, precisamente porque, na verdade, eles tinham uma simpatia especial pelo bloco alemão. Bom, e esta posição de neutralidade, como vocês sabem, não é carne nem é peixe, custou-lhe caro agora, nesta altura, quando quem é que ganhou a Segunda Guerra Mundial? Foram os aliados. Nós costumamos dizer, para vocês perceberem, de uma forma simples, quem ganha a Segunda Guerra Mundial são as democracias contra um regime totalitário que era a Alemanha. E a Itália, que era fascista, aliada do Hitler, não é? A Alemanha era amiga da Alemanha. A Itália era amiga da Alemanha. Portanto, o resultado da Segunda Guerra Mundial, faz hoje 70 anos que ela acabou, representa na Europa uma vitória dos regimes democráticos, dos aliados, em relação ao regime alemão, em relação ao regime italiano. Ora bem, então se o final da Segunda Guerra Mundial foi ganho pelos aliados e isso representou uma vitória da democracia, a posição portuguesa com este regime ficou assim um bocadinho, não sentiu uma vitória. Ficou assim numa posição quase, e é verdade que o Salazar chegou a lamentar a vitória dos aliados. Por outras razões que agora não temos aqui tempo. Bom, e como estão agora a ver, neste ambiente internacional, que ainda por cima, como eu estava a explicar, é marcado a década de 60, uma coisa interessante, por pessoas que protagonizaram naquele período, um movimento, é um bocadinho mais velho que vocês, não é? Um movimento de revoltas estudantis, digamos assim. É um movimento algum movimento que envolve os jovens com mensagem de paz. Vocês já ouviram falar no movimento hippie, não é? Movimento hippie, paz e amor, não é? Naquela altura era mais alguma coisa ainda que isso. Tinha assim um lema muito próprio, que envolvia até o consumo de droga. Era a descoberta desses produtos e então os jovens achavam que a liberdade e a descontração também era por aí. Bom,
Mas é, portanto, um período, na década de 60, em que os jovens, como digo, um bocadinho mais velhos que vocês, aqueles já da universidade, normalmente, não é? 17, 18 anos, protagonizaram um movimento por toda a Europa, em particular a célebre Revolução, já ouviram falar, em Paris, do maio de 1968, não é? Representa realmente um movimento juvenil de revolta, eu diria, de grandes propostas ideológicas de reformar a sociedade, em particular, muito defensoras do pacifismo. Portanto, eram, por definição, contra qualquer tipo de guerra. Ora, vejam agora, perante este ambiente internacional, não é? Porque cada tempo, cada período em que estamos a viver, tem um ambiente internacional. Nós hoje, por exemplo, temos, no nosso ambiente de vida, temos uns valores que eram diferentes de há 20 anos. Por exemplo, uma das coisas que hoje se dá muito valor, e vocês jovens bem, sei que partilham e têm conhecimentos disso, é, por exemplo, as preocupações com a ecologia. Preocupações, cultura verde, não é? Não poluirmos, não deixarmos lixo, não poluirmos as águas, não poluirmos o ambiente. Estão a ver? Por exemplo, nos nossos dias nós temos, sobretudo os jovens, protagonizam muito, afirmam muito essa preocupação ambiental. Ora bem, eu só estou a dar o exemplo do ambiente de hoje para perceberem que nos anos 60 não era nada o ambiente, era muito diferente. Não havia preocupações com o ambiente naquela altura, mas já havia, por exemplo, aquilo que envolvia os jovens era uma mensagem de paz, contra qualquer tipo de violência e guerra em particular. Então já estão a ver que quando os rapazes vão para a guerra, os nossos soldados, eles são jovens, como eu estava a dizer há bocado. Eles iam com 20 anos para a tropa, obrigados, iam cumprir o serviço militar obrigatório, são envolvidos numa guerra para a qual começam a ir cada vez com menos vontade. Porque a guerra dura 13 anos. É muito tempo. Quando a guerra demora pouco tempo, a solução militar, digamos, o emprego da tropa, normalmente resulta melhor. Quando a guerra se prolonga muito, é difícil aguentar a motivação das pessoas. Aliás, qualquer coisa é como a aula. Eu já estou a ver que vocês vão ficar cansados. Se a gente demora muito a aula, tudo o que demora muito a gente cansa-se. Precisamente, não se esqueçam. É que esta guerra demorou muito. Para a guerra demorou muito. Foi uma guerra muito grande. 13 anos. Então os jovens já vão cada vez mais cansados. E mais. E os rapazes têm aqui as suas namoradas e as suas mulheres, sobretudo aquelas que estudavam na universidade, enfim, mais esclarecidas, estão cada vez a ficar mais contra a guerra. Então o próprio soldado já vai contrariado para aquela guerra. Não vai para uma guerra em que acredita. Não vai para uma guerra motivado. Não vai defender nada que realmente se sinta verdadeiramente motivado. Bom, mas isto são os soldados. Os soldados têm importância. Mas mais importante ainda foi quando os seus chefes, os oficiais, sobretudo os oficiais, e por isso é que o 25 de Abril, a Revolução é feita, não é por soldados, nem por sargentos, é por oficiais. Como sabem, na tropa temos os postos de soldados, praças, não é? Depois sargentos e depois oficiais. Ora, a Revolução do 25 de Abril foi feita exatamente por oficiais, os chefes militares, os mais jovens, mas oficiais. Quando os oficiais, eles próprios, tomam consciência de que a guerra é uma guerra algo injusta e o ambiente internacional não é nada favorável a Portugal, em termos políticos, em termos internacionais, a posição portuguesa era muito complicada. Era aquela ideia que não sei se deram na história, Portugal orgulhosamente só, é uma frase do Salazar. Ele disse, estamos na guerra, ninguém nos apoia, estamos sozinhos no mundo, mas estamos orgulhosamente só. Ora, essa frase diz muito. Orgulhosamente só, ninguém ganha guerras sozinho. Portugal, por exemplo, queria comprar armamento e não tinha quem lhe vendesse, não tinha países a fornecer armamento. Curiosamente, aos guerrilheiros, digamos assim, àqueles que faziam a guerra contra o exército português, que queriam a independência, esses tinham apoio militar. Por exemplo, da União Soviética e da China.
Porquê? Porque realmente este ambiente, não está ali escrito, mas ainda por cima esta guerra decorreu no chamado ambiente da Guerra Fria. O que era a Guerra Fria? Vocês já estudaram isso? Era quando o mundo tinha dois blocos poderosos. Os Estados Unidos de um lado, com a NATO, em termos militares, e a Rússia do outro. Ora, estes dois blocos, que na verdade nunca guerrearam diretamente, mas alimentavam guerras indiretas, era o chamado ambiente da Guerra Fria. A guerra não chegou a aquecer, uma guerra nuclear em larga escala, mas ela era uma Guerra Fria, mas podia aquecer. Por isso chamava-se Guerra Fria, está bem? Os dois blocos não apoiavam Portugal. E pelo contrário, queriam arranjar terreno livre. Se o dono disto, o dono de Angola, o dono da Guiné e o dono de Moçambique era Portugal, os dois grandes blocos também estavam interessados que Portugal deixasse aquilo, para que eventualmente eles pudessem tomar conta daquilo. A Rússia de um lado, os Estados Unidos do outro, de uma forma mais, uma intervenção mais ou menos direta, mas é esse ambiente que também interessa. Além disso, não vos quero avançar, mas temos, lá está, por parte mesmo dos mais altos, das mais altas chefes militares, ainda antes, propriamente, da guerra estar já numa fase cansativa, já houve, por parte de alguns militares, movimentos de revolta contra o regime. Já ouviram falar do general Humberto Delgado? Este, de certeza que vocês já ouviram falar, nos outros talvez não. O general Humberto Delgado é conhecido, ficou na história, conhecido pelo general sem medo. Porquê? Porque em 1958 houve umas eleições e ele candidatou-se contra o regime. Era, digamos, o candidato da oposição. Claro que não ganhou, porque o regime arranjava a maneira das eleições falsificar os resultados, e quem ganhava era o candidato do regime, apoiado pelo regime. Ele ficou conhecido por isso, com a alcunha, com a designação de o general sem medo. Porquê? Porque houve um jornalista que lhe perguntou: e se o senhor ganhar as eleições, se for Presidente da República, o que acontece? E ele disse que demitia, punha fora, o Dr. Oliveira Salazar. Era preciso coragem. Portanto, ele ficou conhecido como o general sem medo. E esta ideia custou-lhe bastante caro, que ele depois foi morto pela PISM em 1965. Não sei se sabiam, está bem? Ora bem, então, há um conjunto de revoltas, já estamos quase a acabar, e vamos exatamente agora para o último ano da guerra, em 1973. O ano de 1973, já só faltava um ano para fazer a Revolução para o 25 de Abril, é muito importante. Quer em termos militares, a guerra estava muito difícil para nós, em particular na Guiné, quer em termos políticos, surge uma figura que foi um general com alguma importância, aliás, foi Presidente da República logo a seguir ao 25 de Abril, chamado General António Spínola, que tem consciência de que a solução para aquele problema não podia ser apenas militar. Diz. Faltou lá do António. Como? Faltou lá, sim, está bem, mas isso é um pequeno lápis. Onde? Ah, pois falta. Está a ver? Estás atento, assim é que é. É sinal de estar atento. Está atento. António de Spínola. Está errado, falta o A. Desapareceu. Bom, o general António de Spínola é importante porquê? Porque sendo general, lá está, não era um soldado, não era um sargento, era um general, vai, digamos, afrontar o regime político. Até escreveu um livro chamado Portugal e o Futuro, que foi muito polémico, em que ele dizia basicamente que a solução para o problema da guerra colonial não podia ser apenas utilizar a força militar. Tinha que ser, como eu disse há bocado, resolvida em termos políticos. Tinha que ser resolvido em termos políticos. Achar uma solução pela via diplomática e pela via política. Bom, como isso não acontecia, como o regime não encontrou uma solução política, há a percepção aqui por parte deste general desta sua ideia, desta sua tese, de que assim não íamos resolver isto. E mais, e é precisamente em 1973, como ali está, que acontece na Guiné. Não é por acaso que foi na Guiné, porque na Guiné, nos 3 sítios onde tínhamos guerra, era na Guiné onde a guerra era mais difícil para nós, onde morriam mais portugueses, onde a guerra era mais difícil. Não foi, portanto, por acaso que foi na Guiné que
que aconteceu a formação do tal movimento dos capitães, que vocês já ouviram falar. O MFA, depois chamou-se Movimento das Forças Armadas, digamos o movimento dos capitães, dos oficiais, que depois vão fazer a Revolução do 25 de Abril. Está bem? Esse movimento nasceu na Guiné, com uma primeira reunião secreta. Eles não podiam reunir abertamente, não é? Como hoje. Fizeram uma reunião secreta em Bissau, na Guiné, precisamente já discutindo estas coisas todas. E outras que eu agora não tenho tempo, nem vocês, não vos interessa, porque são coisas mais de natureza militar. Mas em termos políticos, que é o que interessa, esta consciência muito importante de que não íamos ganhar esta guerra, não íamos resolver este problema. Pelo contrário, poderia acontecer uma coisa que era um desastre, como já tinha acontecido em 1960. Fizeram uma reunião secreta em Bissau, na Guiné, precisamente já discutindo estas coisas todas. E outras que eu agora não tenho tempo, nem vocês, não vos interessa, porque são coisas mais de natureza militar. Mas em termos políticos, que é o que interessa, esta consciência muito importante de que não íamos ganhar esta guerra, não íamos resolver este problema. Pelo contrário, poderia acontecer uma coisa que era um desastre, como já tinha acontecido em 1961. Que foi a queda da Índia. Eu não sei se vocês sabem que ali, vou olhar para o mapa, aqui na Índia nós tínhamos também 3 pequenas regiões, Goa, Damão e Diu, que eram portuguesas, que eram colónias portuguesas. Bom, e isso deixou de ser nosso em 1961. Aí nem houve guerra. Houve a invasão do Estado da Índia e os militares portugueses que lá estavam nem reagiram, não tinham hipótese perante o poder militar. Mas logo aí nós percebemos, alguns perceberam, que a comunidade internacional, que os outros países, não iam ajudar Portugal neste contexto. Certo? Tem essa ideia. E porquê é que não iam ajudar? Por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos eram um país nosso amigo. Portugal até era da NATO. Já pertencia à NATO, que é uma aliança militar, não é? Entre países amigos. E os Estados Unidos, particularmente os Estados Unidos, já pensaram: porquê é que os Estados Unidos não apoiaram Portugal nesta guerra? E até proibiram que o exército português, Portugal, utilizasse algumas armas, algum equipamento nesta guerra. Algum equipamento que tinha sido fornecido pelos Estados Unidos, nós não podemos utilizar na guerra da África.